calor escorria pelas pedras da calçada, enquanto o fim de tarde tingia o céu de tons alaranjados. Na beira da praça principal, rodeado por árvores antigas e bancos gastos pelo tempo, havia um quiosque discreto, mas sempre com fila. Ali, o senhor Vicente vendia seus sucos com uma dedicação quase ritualística. Era conhecido pelos sabores inusitados, combinações ousadas de frutas e especiarias que pareciam guardar um segredo em cada gole. E também por ele mesmo, olhos escuros e intensos, a barba sempre feita no limite entre o desalinho e o charme maduro, mãos largas e firmes. Tinha 65 anos, mas algo nele era vivo demais para caber num número. Helena passava por ali quase todo dia, a caminho do trabalho no Centro Cultural. Não era fã de sucos, mas algo naquele homem a fazia desviar do caminho. Às vezes comprava um copo só para vê-lo sorrir, enquanto misturava os ingredientes com gestos decididos. Ele sempre a cumprimentava com um boa tarde, moça bonita, que fazia o estômago dela apertar levemente. Era só educação, claro. Era o que dizia a si mesma toda vez. Ela tinha 42 anos, divorciada há quase 3, sem filhos, mas com muitos livros e 2 plantas que tentavam sobreviver em seu apartamento abafado. Não era infeliz, mas faltava algo. Um espaço dentro dela pulsava em silêncio, esperando ser notado. Vicente parecia ver esse espaço, mesmo sem nomeá-lo, e isso a inquietava mais do que queria admitir. Naquela sexta-feira, o calor parecia mais denso, quase líquido. Helena se aproximou do quiosque com passos lentos, o vestido colado nas pernas pelo suor. Vicente a viu de longe, e seus olhos demoraram um instante a mais nos dela. Um instante longo o suficiente para que ela sentisse, como se uma onda morna tivesse percorrido seu corpo inteiro, de dentro para fora. Hoje tem suco novo, ele disse enquanto enxugava as mãos no pano já úmido. Maracujá, gengibre e um toque de pimenta rosa. Coragem? Ela sorriu de canto, mas não respondeu logo. Havia algo no tom dele, algo quase desafiador, e ela se sentiu ridiculamente viva ao aceitá-lo. Pode ser. Me surpreenda. O som do liquidificador rugindo era abafado pela música de um violão, vindo de algum lugar na praça. Ela o observava em silêncio. A maneira como seus braços se moviam, os dedos marcados pelo tempo segurando o copo com firmeza. Havia algo de hipnótico naquele homem. Ele entregou o suco com um gesto simples, mas seus dedos tocaram os dela por um segundo longo demais. Um arrepio fino subiu pelo braço de Helena, e ela não soube se era o frio do copo ou o calor daquele toque inesperado. Quente, né? Ele disse, mas os olhos dele tinham um brilho diferente, como se soubesse que ela sentira muito mais do que calor. Ela não respondeu. Deu um gole. A mistura ardeu na garganta de um jeito delicioso. Ela tossiu, surpresa. Ele riu e o som foi grave, íntimo, como se tivessem dividido um segredo. Às vezes, o gosto certo precisa de um susto para entrar de verdade, ele disse. E havia algo naquelas palavras que ela não conseguiu ignorar, como se ele estivesse falando de muito mais do que suco. Nos dias que se seguiram, Helena passou a buscá-lo com mais frequência. Não precisava dizer muito. Às vezes, bastava a presença dele, sólida, firme, o cheiro discreto de hortelã que parecia sempre colado à sua pele. Começaram a conversar aos poucos, sobre frutas, sobre livros, sobre noites em claro. Vicente ouvia com uma atenção rara, como se cada palavra dela tivesse gosto e forma. Certa tarde, o quiosque estava vazio. Ela chegou mais cedo, o cabelo solto e molhado das chuvas de verão. Vicente limpava os potes de polpa quando a viu e sorriu com algo diferente no olhar, uma lentidão que arrepiou a espinha dela. Quer entrar um pouco? Tá abafado aí fora, ele disse,
erguendo a lona da barraca como quem oferece mais do que sombra. Ela hesitou por um segundo, mas o coração já estava dentro antes do corpo. Entrou. O espaço era apertado, o cheiro doce das frutas no ar. Vicente não falou nada, apenas virou-se devagar, ficando a centímetros dela. Os olhos dele a examinaram de um jeito que ela não conhecia, como se enxergasse o que havia por baixo do vestido, da pele, das histórias. Ela sentiu o ar rarefeito, como se faltasse oxigênio, ou talvez fosse apenas ele. Sentiu o calor do corpo dele tão próximo, o cheiro morno e cítrico que parecia vibrar no ar entre eles. "O que você colocou nesse suco, Vicente?" ela murmurou, com um meio sorriso. Ele a olhou fixamente, e a voz veio baixa, mas firme. "Talvez algo que você estava precisando." A eletricidade entre os dois se intensificou. Ele levantou a mão, devagar, e tocou de leve a alça fina do vestido no ombro dela. Um toque breve, mas cheio de intenções não ditas. Ela não recuou, nem piscou. Seu corpo inteiro se concentrou naquele ponto exato da pele, como se esperasse por mais. Mas ele recuou. Afastou-se com a mesma calma com que havia se aproximado. Pegou outro copo e começou a preparar outro suco, como se nada tivesse acontecido, ou como se tudo tivesse. Helena saiu minutos depois, com o coração batendo alto demais. Sabia que alguma fronteira havia sido tocada e que talvez, na próxima vez, não houvesse mais volta. Os dias seguintes se arrastaram como uma febre lenta. Helena tentava se convencer de que o que sentira dentro daquele quiosque fora imaginação, um lapso qualquer causado pelo calor, pelo cheiro de frutas, pela forma como os dedos dele tocaram seu ombro. Mas à noite, deitada em lençóis mornos demais, ela se lembrava do olhar dele, do gesto contido, da tensão que vibrava entre os dois como corda esticada prestes a romper, e, acima de tudo, da forma como seu corpo reagiu. O arrepio, o coração descompassado, a vontade súbita de ficar ali, mais tempo, mais perto. Voltou na terça-feira com a desculpa de experimentar o suco de abacaxi com manjericão. O quiosque estava cheio e Vicente mal teve tempo de olhá-la, mas quando olhou, foi diferente. Um segundo a mais. Um silêncio dentro do movimento. Ela pegou o copo, agradeceu com um aceno discreto e seguiu seu caminho tentando ignorar o calor que crescia entre as costelas. No dia seguinte, choveu. A praça ficou vazia, exceto por ela, sob seu guarda-chuva vermelho, hesitante diante da lona fechada do quiosque. Pensou em ir embora, pensou em dar meia volta, como alguém que teme demais o que deseja. Mas antes que pudesse se mover, a lona se abriu, e lá estava Vicente segurando uma garrafa térmica e sorrindo como se já soubesse que ela viria. "Sem sucos hoje", disse, com um olhar que cortava o ar úmido. "Mas tem chá quente. Quer entrar?" Ela não respondeu, apenas entrou. A lona abafava o som da chuva, criando uma bolha de calor e silêncio úmido entre eles. Ele serviu o chá em 2 canecas simples, as mãos firmes e lentas. Helena observava cada gesto como quem observa um ritual. Sentou-se no banquinho improvisado, sentindo o vapor subir até o rosto, aquecer a pele, turvar os pensamentos. Vicente não disse nada por um tempo, apenas a olhou, não de forma invasiva, mas intensa, como se tentasse descobrir algo que ela mesma não sabia. Quando falou, foi quase um sussurro. "Tem gente que vive com tanta pressa que esquece de sentir. Você não parece ser assim." Ela mordeu o lábio, desconcertada. Não sabia o que responder. Ele continuou. "Você escuta. Olha devagar. Gosta de coisas que demoram a acontecer." Fez uma pausa e os olhos escuros se prenderam aos dela, como certos sabores ou certas pessoas. Helena sentiu o chão tremer sob os pés, mas não foi medo, foi desejo, denso, inesperado,
como o aroma do chá misturado ao cheiro da pele dele, aquela mistura de limão e algo amadeirado, quente, que grudava na memória. Você sempre fala assim com suas clientes? Ela tentou brincar, mas a voz saiu mais suave do que queria. Só com as que mexem comigo, ele respondeu sem hesitar. Silêncio, intenso, cortante. Ela apoiou a caneca no balcão com os dedos ainda tremendo levemente. Vicente se aproximou, não com pressa, com a lentidão de quem sabe exatamente onde está indo. Seus dedos tocaram a mão dela, dessa vez com firmeza. Não era mais acidental, não era mais ambíguo. Você sente isso? Ele perguntou num tom quase rouco. Ela assentiu, sem conseguir falar. Vicente deslizou os dedos até o pulso dela, e seu toque parecia acender alguma coisa que vinha dormindo havia tempo demais. Cada centímetro de pele respondia. Ela sentia o sangue pulsando ali, onde os dedos dele descansavam. Desde o primeiro dia, ele murmurou, você nem imagina o que eu pensei quando te vi com aquele vestido azul. Ela riu, nervosa, mas não afastou a mão. Pelo contrário, deixou que ele a envolvesse por inteiro, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se aquilo fosse inevitável. O tempo parou. O som da chuva se tornou distante. Tudo o que existia era o calor das mãos dele nas dela, a proximidade dos corpos, o perfume agridoce de frutas e desejo. Vicente se inclinou um pouco, não muito, só o suficiente para que o rosto dele ficasse a poucos centímetros do dela. Ela sentia o hálito dele, quente, misturado ao vapor do chá. Seus olhos se fecharam por instinto, mas ele não a beijou. Ainda não. Apenas encostou a testa na dela, num gesto surpreendentemente terno, e ficou assim, por longos segundos, como se quisesse dizer: eu te sinto, eu te escolhi. Quando se afastou, o fez devagar. Ela abriu os olhos, confusa, o corpo todo aceso e frustrado ao mesmo tempo. Não aqui, ele sussurrou. Você merece mais do que um quiosque e uma tarde de chuva. Ela mordeu o lábio com força. Queria dizer algo, mas não encontrou palavras. Apenas respirou fundo, tentando guardar aquela sensação dentro de si. O calor dele, o toque, a promessa não cumprida. Antes de sair, Vicente pegou um guardanapo e escreveu algo. Entregou nas mãos dela, sem explicações. Se quiser, quando quiser. Era um endereço, nenhuma palavra a mais. Helena saiu sob a chuva com o papel apertado entre os dedos e o coração explodindo no peito. Sabia, no fundo, que tinha cruzado um limite, que nada seria igual depois daquele toque, daquele quase beijo. A pergunta agora não era mais se ela voltaria a vê-lo, mas quando. Helena passou o fim de semana com o endereço queimando como brasa no bolso do vestido. Tentou ocupar a cabeça com tarefas simples: lavar a louça, organizar os livros por ordem de cor, limpar atrás da geladeira, mas nada apagava a imagem da testa dele tocando a dela, do calor morno da pele dele nas suas mãos, do quase beijo que havia deixado seu corpo em suspensão. Era como se uma porta tivesse se aberto dentro dela, e o vento que passava agora carregava mais do que lembranças, levava consigo partes do seu autocontrole. Na segunda-feira acordou cedo, mas não foi trabalhar. Vestiu uma roupa simples, passou perfume nos punhos, olhou-se no espelho com os olhos de quem finalmente decidiu atravessar a linha que tanto evitava. O endereço levava a uma casa discreta, de portão azul desbotado e janelas entreabertas. Um quintal pequeno, com vasos de manjericão, lavanda e uma cadeira de madeira gasta pelo tempo. Tudo simples, mas vivo, como ele. Ela bateu, o coração aos pulos, quase infantil. Vicente abriu a porta como se estivesse esperando. Não havia surpresa nos olhos dele, apenas um brilho sereno, como quem reconhece um destino finalmente cumprido.
Estava com a mesma camisa de linho que costumava usar no quiosque, mas sem o avental. Tinha nas mãos um pano de prato e cheiro de café forte vindo de dentro da casa. Pensei que viesse no sábado, ele disse com a voz baixa, mas segunda tem seu charme. Ela sorriu, entrando devagar, e percebeu que suas pernas estavam trêmulas. A casa era pequena, mas aconchegante. Móveis de madeira, fotos antigas nas paredes, livros empilhados em lugares improváveis. Havia algo de íntimo em tudo, como se cada objeto carregasse um pedaço da história dele. Um homem que viveu muito, que sentiu muito e que agora, por algum motivo, a esperava. Ele a conduziu até a cozinha, onde duas canecas fumegavam na mesa. Um gesto simples, mas que a desarmou completamente. Sentaram-se em silêncio. O café era amargo, forte e contrastava com a doçura tensa do momento. Você tem um jeito de olhar, ele disse, sem rodeios, que deixa as pessoas inquietas. E eu sou um homem acostumado à calma. Helena riu, mas sentiu o sangue subir às bochechas. E você tem um jeito de tocar, ela respondeu, que faz o mundo inteiro silenciar. O silêncio que veio depois não era vazio. Era denso, carregado. Um fio invisível vibrava entre os corpos, puxando-os com força disfarçada. Ele estendeu a mão sobre a mesa e ela a cobriu com a sua sem pensar. Os dedos se entrelaçaram como se já tivessem feito isso 1000 vezes. Você sabe, ele disse, que se cruzar essa porta não tem volta. Já cruzei, ela respondeu. Ele se levantou devagar, puxando-a junto com um gesto quase reverente. Helena sentiu a respiração presa na garganta. Vicente a guiou até a sala, onde a luz do meio-dia desenhava padrões no chão de madeira. Pararam diante do sofá. Ela estava diante dele, corpo a corpo, o peito quase tocando o dele. Podia sentir o calor que emanava daquela pele marcada pelo tempo, mas ainda firme, ainda cheia de vida. Vicente ergueu a mão e a pousou na cintura dela com lentidão. O gesto tinha a delicadeza de quem entende o peso do momento, mas não hesita. Helena fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, ele a observava como se ela fosse uma fruta rara, daquelas que se colhe com as mãos trêmulas e se morde com os olhos fechados. O toque que veio a seguir foi diferente de todos os outros. A palma da mão dele subiu pelas costas dela com uma firmeza que dizia: eu te quero, mas também te respeito. Os dedos roçaram sua nuca e ela sentiu o arrepio subir até o couro cabeludo. Então ele a beijou, devagar, sem pressa. Os lábios tocaram os dela como se testassem a temperatura do desejo antes de mergulhar. Era quente, era fundo e era inevitável. O beijo cresceu entre eles como um incêndio que começa pelas beiradas e logo toma o corpo todo. Helena sentiu as mãos dele firmes na sua cintura, puxando-a para mais perto. Os corpos se colaram e a tensão guardada por semanas agora se soltava em ondas, como se cada célula do corpo de ambos tivesse despertado ao mesmo tempo. Ela gemeu baixinho contra a boca dele e isso o fez estremecer. Os dedos dele apertaram um pouco mais sua cintura e ela passou os braços por seu pescoço, puxando-o, exigindo mais. Os lábios exploravam com uma mistura de fome e reverência. As mãos, agora mais ousadas, traçavam as curvas do corpo dela como quem decora um mapa, mas sem invadir, apenas sentindo, com tempo, com intenção. Quando se separaram, ofegantes, Helena manteve os olhos fechados. Queria prolongar aquele instante. A respiração dele batia em seu rosto, quente, acelerada. Você tem gosto de laranja com cravo, ele disse, e ela riu, enfiando o rosto na curva do pescoço dele. E você tem gosto de perigo com doçura, ela murmurou. Ficaram assim por um tempo, corpos colados, corações tentando voltar ao ritmo normal. Mas sabiam que aquele era apenas o começo, que a fronteira havia sido cruzada, não com alarde,
mas com um sussurro, e que dali em diante cada toque seria uma promessa, cada silêncio um convite, e que o próximo beijo não esperaria tanto tempo para acontecer. Naquela tarde, Helena não voltou para casa. O tempo, lá dentro, tinha uma densidade diferente, feito mel morno escorrendo sobre os minutos. Vicente não era um homem apressado, e com ela era ainda menos. Fazia tudo com uma precisão quase carinhosa. O modo como tocava sua pele era como quem lê um livro antigo, devagar, linha por linha, absorvendo o que não está escrito. Depois do primeiro beijo, os dois ficaram em silêncio. Os corpos ainda colados, os corações aos tropeços. Ele passou os dedos pelos cabelos dela, afastando-os do rosto, como se memorizasse o contorno. Ela repousou a cabeça no peito dele, sentindo o ritmo irregular da respiração dele misturado ao seu. Você me assusta um pouco, ele disse. Ela ergueu os olhos, surpresa. Assusta. Por quê? Vicente olhou para ela como se buscasse as palavras certas dentro da própria pele. Porque faz tempo que eu não sinto assim. Esse tipo de vibração, essa vontade de cuidar e de ser tocado. Helena não respondeu de imediato. Apenas pousou a mão no rosto dele, deixando os dedos seguirem os sulcos da idade, a firmeza do queixo, a maciez inesperada da pele ao redor dos olhos. Você também me assusta, mas de um jeito bom, daquele tipo que a gente não foge. Ele sorriu, mas havia gravidade nos olhos. Algo antigo, que vinha antes dela. Um passado que ele não nomeava, mas que morava nos silêncios. Ela percebeu então que por trás daquela calma existia um homem que também se escondia, que guardava mais do que mostrava, e quis vê-lo inteiro. O sol já começava a cair quando ele a levou até o quarto. Não havia nada teatral ali, apenas uma cama arrumada, luz suave entrando pelas frestas da cortina e o cheiro dele impregnando o ar. Vicente a guiou até a beirada da cama com um gesto silencioso e ela o seguiu sem hesitar. Ele não tirou a roupa dela de uma vez. Primeiro passou os dedos pela curva do pescoço, depois desceu pelos braços, sentindo o arrepio se espalhar em ondas. A respiração de Helena começou a mudar, mais curta, mais cheia. Ele encostou os lábios na testa dela, no canto do olho, na mandíbula. Beijos lentos, quase castos, mas carregados de calor. O vestido deslizou por seu corpo com a mesma lentidão dos toques. A pele dela se arrepiou inteira, e a respiração de Vicente falhou um pouco ao ver o corpo nu diante dele. Não era um olhar de posse, era reverência. Ele passou as mãos pelas costas dela, subindo, sentindo cada osso, cada músculo, como se desenhasse um mapa só seu. Ela o despiu com a mesma ternura, desabotoando sua camisa com dedos trêmulos, mas decididos. Quando finalmente seus peitos se tocaram, foi como um sopro quente estalando entre os dois. As bocas se encontraram de novo, e dessa vez o beijo veio mais profundo, mais urgente, como se já soubessem onde aquele caminho levava. Deitaram-se juntos, sem pressa, encaixando os corpos como peças que já se conheciam sem nunca terem se tocado. Vicente passava os lábios pela pele dela com lentidão quase dolorosa, e cada beijo parecia dizer: estou aqui. Helena sentia o corpo dele aquecido, firme, envolvê-la com um cuidado que beirava o sagrado. As mãos dele descobriram cada curva com uma curiosidade delicada, e os olhos, sempre os olhos, não se desviavam. Ele queria vê-la reagir, queria testemunhar o efeito do próprio toque. Helena, entregue, deixava os sons escaparem aos poucos, como suspiros antigos que estavam presos em algum lugar do peito. E quando as mãos dele traçaram o caminho de sua barriga até suas coxas, ela arqueou o corpo, ofegante, sentindo os músculos tremerem sob a pele. Você é viva, ele murmurou,
com a boca encostada em seu pescoço, toda viva. Ela segurou o rosto dele entre as mãos e o beijou de novo, mais intenso, mais molhado. Não era mais só desejo, era algo mais denso, mais cru. Era fome de verdade, de presença, de corpo e alma entrelaçados. E então, no ápice da proximidade, eles se moveram juntos, lentos, conectados, como se cada impulso fosse uma conversa muda, e a cada toque, a cada sussurro, a cada gemido baixo, algo entre eles se fortalecia. Não era apenas prazer, era encontro, era descoberta. E no final, quando os corpos repousaram um contra o outro, suados, ofegantes, enlaçados como raízes de árvore antiga, o silêncio que se instalou foi o mais profundo de todos. Ela fechou os olhos com a cabeça sobre o peito dele e sentiu ali, naquele espaço entre a pele e o coração, que algo havia mudado, dentro dela, dentro dele, dentro do mundo.